Neto aí terminou, demorou muito. E aí não estava previsto, demorou quase 2 horas, não estava previsto 1 hora, né? Caramba. E aí pegou, acho que está começando, peraí, vamos ver. Uhum. Ainda não. Se o Joey puder dar o ok aí quando estiver no ar, que aqui por enquanto estamos no ar, estamos no ar, ao vivo. É isso mesmo, confere produção, estamos no ar ao vivo. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu quero pedir desculpas aqui pela demora, pelo atraso. Tivemos alguns problemas técnicos e, em virtude desses problemas técnicos, acabamos atrasando meia hora aí, um atraso muito grande. Peço desculpas a todos que estão nos assistindo, mas desde já agradeço a presença de cada um, porque valeu a espera, porque o tema é muito interessante que nós vamos discutir hoje, que é o papel da indústria. Qual é o papel da indústria? Parece que agora a pandemia fez com que a indústria voltasse a ser tema e a necessidade de fabricação de produtos em território nacional voltasse a ser tema de discussão aqui em nosso país. E eu queria agradecer imensamente ao Fausto Oliveira, que é um grande amigo, um grande companheiro, de partido, enfim, nos conhecemos nessa trajetória militante. Tá só fazendo um ruído? Você tá ouvindo esse ruído? Eu? Não, para mim o som tá super limpo. O som aqui tá meio ruído, mas agora diminuiu. Mas agradecer. Só muta o seu microfone só um pouquinho, só para ver se vai. Parou. Aí, então a gente faz essa troca. Então, agradecer profundamente o Fausto, que é um companheiro, um amigo aí, que a gente se conheceu, né, na vida política, na luta trabalhista, na luta pela reindustrialização, aproveitando para fazer uma propaganda também do canal dele no YouTube, Revolução Industrial Brasileira. E eu vou passar aqui brevemente para uma introdução de quem é esse cara fantástico, um dos maiores especialistas em indústrias aí hoje no país, amigo do Paulo Gala, amigo de grandes economistas, meu amigo por privilégio. Então é isso. Vamos lá, vamos começar com o currículo dele aqui, que é bom. Ele é formado em jornalismo pelo FRJ, né, no Rio de Janeiro. Ele já teve passagens aí pelo Estado de São Paulo, pela Agência Pulsar, reportagens publicadas em sites aí internacionais como a Ana Nova, a WSF e etc. E há 10 anos ele é jornalista industrial especializado na editora internacional KHL, é isso mesmo, né? Cobrindo os setores de máquinas, equipamentos, guindastes, elevação, indústria de materiais, infraestrutura pesada e energia. E é com esse know-how todo aí que eu abro as considerações iniciais para o Fausto começar a sua introdução inicial. Ô, Gabriel, obrigado aí primeiro pelo teu convite, que me honra muito, essa oportunidade de falar com a tua audiência, que eu sei que é grande. Eu confirmo tudo que ele falou. Realmente o Gabriel é um grande camarada meu. A gente se conheceu quando eu mudei aqui para São Paulo, né? Nesse momento de efervescência, né? De repente parece que tomou-se noção no Brasil da necessidade de discutir desenvolvimento, né? De uma hora para outra, mais ou menos de 2018 para cá, a noção da necessidade de debater o desenvolvimento voltou, né? E isso me entusiasmou muito, porque eu agora tenho 43 anos, mas desde quando eu era adolescente eu participei de muitos movimentos que se preocupavam com isso, né? E acabei carregando isso ao longo da minha vida. Então, me dá uma satisfação enorme que hoje, curiosamente, depois de eu ter, inclusive, juntado essa preocupação pessoal com a minha carreira profissional, né, que hoje eu acabe conseguindo produzir algum tipo de contribuição, entendeu? Que me interessa multiplicar cada vez mais. E daí, por isso, eu, sinceramente, te agradeço pela oportunidade, entendeu? De falar aqui com o seu público,
através desse live aqui, que vai ficar depois aí nos nossos canais, né? Para elucidar pontos, né? E discutir, e aprofundar assuntos em relação à estrutura produtiva, né, do Brasil, as necessidades, né, e carências, e os problemas que traz o fato da gente ter uma estrutura produtiva tão ainda pouco densa, né, pouco desenvolvida. Mas é isso aí, estamos aí. Eu queria saber o que você pretende me perguntar primeiramente, qual assunto você quer puxar. Você fica à vontade de levar esse debate aí. Com certeza. Não, eu que agradeço você ter aceito o convite. É uma oportunidade, sempre um privilégio falar contigo, um conhecedor aí grande desses temas, né, sobre industrialização. E não há momento mais oportuno para a gente discutir a questão industrial, a questão da soberania industrial, da fabricação de insumos, da questão manufatureira, da questão da agregação de valor na cadeia produtiva. Eu queria começar já tendo em vista a crise de coronavírus, Fausto. Hoje você vê que batemos recorde de mortos, 751 mortos. É uma onda crescente, é uma onda que não para de crescer, assim, vem em 3 dias consecutivos de grande alta, já passamos os 100 mil casos confirmados, isso para não contar a notificação, e nós observamos uma grande realidade difundida aí nos estados e municípios brasileiros, com hospitais que não possuem leitos suficientes para atender pessoas, hospitais que não têm respiradores para atender todos os enfermos, né, contaminados pela Covid-19, pelo coronavírus, que desenvolvem um estado grave, que necessitam do respirador para poder, enfim, para poder fazer com que haja uma perspectiva de sobrevivência, e ver para além disso, né, para além da falta de leitos de UTI, para a falta de hospitais, até leitos de enfermaria, hospitais de campanha tendo que ser construídos aí no improviso, né? No setor público já estamos praticamente falando de 87% da capacidade de UTI só aqui em São Paulo ocupadas. A rede privada também está colapsando. Eu tenho informações aqui que a rede privada também já está quase em 80%. Né? Tem o prefeito Bruno Covas queria destinar algumas, né, pelo decreto de emergência, então ele conseguir requisitar alguns leitos, né, que estejam vazios, mas mesmo assim não vai ter conta, porque nem a rede privada está dando conta dessa demanda de pacientes contaminados por coronavírus, aí de todas as idades, que estão necessitando de respiradores e necessitando desses cuidados mais invasivos, principalmente o que leva a medicamentos, a unidade de terapia intensiva e outros tipos de produtos que nós, infelizmente, não produzimos no país. Então, a primeira pergunta, Fausto, que eu queria direcionar a você é justamente essa. Nós viramos reféns, vamos dizer assim, e, na verdade, enquanto eu falo nós, eu não falo só o Brasil, eu falo talvez o mundo ocidental inteiro. Viramos refém de uma grande potência que se industrializou de uma forma sem precedentes na história do capitalismo mundial e que hoje basicamente tem o monopólio, né, da fabricação desde os produtos mais sofisticados, como respiradores, né, ventiladores, máquinas, né, tomográficas, de ressonância magnética, etc., até mesmo insumos considerados mais básicos, mas que são de vital importância para proteger os profissionais de saúde, que afinal de contas são os que estão na linha de frente, dando a vida por nós, dando a vida para que a gente possa ficar em casa aqui tranquilo e dando a vida, colocando todos com as suas famílias, as suas histórias, as suas identidades, e eles cumprindo o juramento de Hipócrates, né, e dando a vida para salvar outras vidas. Então, nós não conseguimos garantir nem o mínimo de insumos, porque o Brasil não consegue nem produzir mais máscaras N95, mais EPIs suficientes para dar conta dessa demanda nesse momento de pandemia. Então, eu queria perguntar para ti, Fausto, como você avalia essa realidade hoje no país, desse cenário industrial, principalmente no complexo industrial da saúde, né? Nessa falta total de
de oferta e de empresas que consigam produzir esses insumos, desde os mais sofisticados até os EPIs. E como você avalia, você que é um grande conhecedor, principalmente tem falado disso bastante no seu canal, esse cenário na atual realidade brasileira e o que pode ser feito em curto prazo? Gabriel, então, a leitura que você faz é bem ampla, ela é correta, e me dá um pouco de dificuldade, na verdade, em termos emocionais, sabe, de falar, porque Com certeza. eu tenho acompanhado diariamente, assim, a situação piorando, 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 e por mais que a gente conheça assuntos que podem ser traduzidos em números, que podem ser traduzidos em fatos que nós catalogamos e criamos aí uma interpretação para fazer o entendimento da realidade brasileira, etc., a gente acaba levando aquele tijolo na cara, entendeu? De que são milhares de pessoas, né, já mortas desnecessariamente por causa de uma doença que poderia ser não curada, pelo menos não curada com um remédio, mas tratada, né? E aí está a interface com o problema da estrutura produtiva que você coloca. É uma interface cruel porque envolve um montão de aspectos, né, para entender isso aí. E o aspecto China, né, a excessiva dependência do produto chinês, né, proveniente da China, mas não só da China também, eu quero dizer da China, mas do complexo industrial asiático como um todo, né? É, obviamente, uma dessas interfaces, né? Mas também não é a única, entendeu? Então, vamos lá. O típico leito de UTI que pode salvar uma pessoa em estado grave de Covid-19, ele é composto por pelo menos alguns equipamentos. Entre eles, isso que as pessoas se acostumaram já no Brasil a chamar de, de respirador, né? Mas que tecnicamente tem o nome de ventilador pulmonar, né? O ventilador pulmonar é um produto bastante complexo, assim, se pensar. Ele é uma central de processamento, ele é um pequeno computador, né, cujo trabalho é fazer o controle de um fluxo de gás, né, um fluxo que entra e um fluxo que sai. Esse fluxo que entra, ele é, na verdade, ar, mas é um ar oxigenado. Então, não é o mesmo ar que se respira. E ele é colocado para dentro do paciente através de um tubo, né, um tubo interno. Então, ele é o que, né, se chama de intubado e recebe esse ar oxigenado proveniente de fontes externas que saem. Quando você vê o leito de UTI, assim, atrás do leito, da cama, né, tem uma parede com algumas bicas, umas torneiras, né? Essas são as saídas, os pontos de saída de gases, né? Daqueles gases que, se você passa na frente do hospital, tem uns tanques gigantes na frente, em geral de companhias multinacionais como White Martins ou Air Liquide, né? E esses tanques é que provêm os gases que vão chegar lá no leito de UTI, onde então aquilo vai ser equacionado pelo computador do ventilador pulmonar, né? Para entrar dentro do paciente numa pressão determinada pelos médicos e intensivistas. Que varia de acordo com cada paciente. Exatamente, varia de acordo. Não só do estado, mas varia de acordo com o peso do paciente, o tamanho do paciente, porque cada pulmão vai ter um tamanho, uma capacidade de absorver ar, né, uma necessidade de absorver ar. Porque uma pessoa que tem 1,50 m, né, em situação de falência pulmonar, demanda uma certa quantidade de ar para ficar vivo, que não é a mesma de uma pessoa de 2 metros de altura e, sei lá, 120 quilos, né, que esteja na mesma situação clínica. Então, a mesma situação clínica em dois pacientes diferentes demanda tratamentos pulmonares completamente diferentes. É por isso que o ventilador pulmonar tem dentro dele parâmetros, né? Ele tem a capacidade de fazer o cálculo da pressão invasiva, da pressão de retirada, porque ao mesmo tempo que ele coloca o ar para dentro, ele retira o ar também. Ele faz a troca gasosa, que é o que seria natural dos órgãos, né? Junto com o coração e o pulmão fazendo a troca. Então, ele entra com oxigênio e elimina o CO2, né? Dióxido de carbono. Exatamente. Ele vai fazer... Faz todo o processo de respiração, mecanicamente falando, assim. Só para o nosso público compreender.
Perfeitamente, perfeitamente. É disso que se trata. Então, esse aparelho, ele, por causa disso, ele é muito específico, ele é muito tecnológico. E o que acontece? Bom, apesar de ser bastante complexo, bastante tecnológico, o ventilador pulmonar não chega a ser equivalente a, por exemplo, um avião ou a um veículo autônomo, que essas sim são tecnologias de extrema ponta, uma coisa que ainda está sendo desenvolvida no mundo. Ele não chega a ser isso. Tanto é assim que o Brasil, e até mesmo a Argentina, eu posso citar o nome das empresas se você quiser, chegaram a ter, ainda tem, na verdade, empresas com a capacidade produtiva de montar esse equipamento, de produzir esse equipamento. Por exemplo, no Brasil nós temos, eu fiz esse levantamento, tem lá o vídeo na Revolução Industrial Brasileira que comenta sobre isso, 3 empresas que ainda são capazes de botar da porta para fora um ventilador pulmonar brasileiro. A Argentina, com todos os problemas estruturais, com uma dependência externa ainda maior do que a nossa, com um problema de desindustrialização tão profundo quanto o nosso, também ainda tem uma empresa capaz de colocar um ventilador pulmonar no mercado. O grande problema é que o grau de dependência de componentes que essas empresas têm em relação ao seu próprio produto é muito alto. Muito alto. Então, nada é produzido no Brasil, desses insumos que seriam necessários para fabricar. A parte mais rudimentar mas a parte mais tecnológica, que envolve desde o semicondutor, que realmente nós tentamos, mas não conseguimos montar um complexo de microeletrônica que pudesse, por exemplo, agora preencher essa lacuna, até mesmo coisas como, por exemplo, válvulas, né? A válvula não é uma válvula comum que se produz para uma bomba de água, para um sistema de irrigação, por exemplo. É uma válvula específica, porque ela tem que ter um material específico, ela tem que ser esterilizável, ela tem um tamanho específico, um funcionamento específico. Não é simples. Os filtros necessários para fazer funcionar um ventilador pulmonar também são filtros específicos. E quando eu digo específicos, Gabriel, eu estou me referindo, inclusive, a normas. Porque toda a questão dos equipamentos médico-hospitalares são regulados por normas mundiais. Entende? Então, assim, ao perder a capacidade produtiva do componente, você acaba se tornando a sua indústria, que um dia talvez tivesse no caminho de se tornar uma indústria capaz de colocar aquele produto pronto no mercado, numa apenas o que nós chamamos de maquila, né? Uma indústria montadora, um grande CKD, né, no jargão industrial, de componentes provenientes do mercado internacional. O que, né, pode até funcionar em situações de normalidade. Porém, nessa situação de extrema anormalidade, deixou todo mundo na mão. Né? Então, o que acontece hoje é que, por exemplo, a MagnaMed, a LifeMed, a KTK e a Intermed, que já não é mais brasileira, né? Essas são as 3 empresas brasileiras são que tinham o desenho e tinham o protótipo ali pronto para confeccionar e elaborar os ventiladores pulmonares. Elas são fabricantes de ventiladores pulmonares. Elas oferecem isso desde sempre. Desde que elas começaram, elas desenvolveram isso e elas têm modelos disso. Porque, como eu disse antes, é uma tecnologia que, com alguma engenharia reversa, a partir de, por exemplo, um equipamento da GE, um equipamento da Philips, um equipamento da Maquet, que é a alemã, né, a grande empresa alemã que fabrica esse tipo de equipamento, eles podem, com engenharia reversa, como se faz em qualquer lugar do mundo, né? Você chegar a um projeto básico e, a partir desse projeto básico, você incrementar a partir de necessidades locais e botar um produto no mercado. Isso é possível, isso foi feito no Brasil. Ocorre que essas 3 empresas hoje, né, ainda vou citar o caso da Argentina, que se chama Leistung, né, elas estão de mãos atadas. O Ministério da Saúde emitiu uma portaria, enfim, algum tipo de decreto, que eu não sei exatamente qual foi, uma resolução, que determina a reserva, em razão de emergência de saúde pública, de toda a produção de ventiladores pulmonares dessas 3 empresas. Pois bem, eu estava vendo TV aqui agora, antes de começarmos aqui, o jornal anunciava que
apesar da reserva feita, exigida por lei, é possível exigir isso pelo Ministério da Saúde, uma fração apenas pôde ser atendida. Ou seja, eles tinham a intenção de receber alguns milhares de ventiladores pulmonares para o SUS, né, dentro de um prazo curto, fundamentalmente buscando dentro do industrial nacional, mas o que se pôde entregar foram 400 e poucas unidades. Qual a razão disso? A razão é que a empresa pode até saber fazer, mas se a empresa é dependente no grau em que nós somos dependentes dos componentes, das peças, né, para se colocar o equipamento no mercado, ele vai trabalhar com o estoque que ele tem. Bom, a situação de anormalidade, tal como ela se colocou, que virou um mercado de selva, né, uma selvageria que anda acontecendo no mundo, porque, claro, todo mundo quer o mesmo aparelho, é a maior demanda, o aparelho mais procurado do mundo nesse momento é o ventilador pulmonar. Óbvio que começou a acontecer todo tipo de sabotagem comercial, todo tipo de exigência acima do razoável, o preço explodiu, e não só o preço explodiu, como eu tenho fontes que me revelaram, isso já trabalharam no Ministério da Saúde, gente que entende, tá? É professor de universidade, de engenharia clínica, me revelaram que os fabricantes chineses hoje, eles te vendem o ventilador assim: ou você paga adiantado, depositado na conta, o valor integral, ou o pedido não é nem aceito. E se você faz um pedido prometendo depositar na conta daqui a X dias, digamos, eles começam a separar o teu pedido, né, e botam no container, né, e estão esperando você depositar. Se outro país, outro sistema de saúde, outro governante, ou qualquer coisa, depositar no meio do caminho, esse negócio pode estar no navio, que aquele carregamento é desviado. Muda a rota na hora. Exatamente. Ora, isso é, né, o sistema, né, comercial de mercado internacional, tal como ele funciona, e todos parecem que defendem isso. Só que é o seguinte, na hora em que nós não temos a capacidade de produzir, né, ou bem temos muito dinheiro, né, para poder arcar com isso, que é, por exemplo, o caso da Europa e dos Estados Unidos, ou ficamos na mão. E o mesmo vale para as máscaras. Não sei se você quer comentar alguma coisa, mas a questão das máscaras... Isso, antes de entrar na questão das máscaras, eu queria falar só um parêntese, aí também depois você comenta, sobre essa questão interessantíssima que você abordou, de como o mercado funciona, né? O mercado funciona pela seguinte maneira, numa situação principalmente atípica, assim, né? Quem paga mais, leva. E a China não está errada. A China não está errada. Hoje, quando você está na iminência de uma disputa de hegemonia global, né, econômica, e você entra numa perspectiva em que a China, enquanto Estado ou nação, conseguiu conter rapidamente a pandemia, ela absolutamente conseguiu retomar a sua atividade produtiva e vai ser o único país, né, do mundo que vai crescer esse ano, justamente, eu acho, que puxado por essa grande demanda, né, de respiradores, de mecanismos, aí, enfim, de máscaras, utensílios. Isso está fazendo a indústria chinesa a ter uma certa, vamos dizer, recuperação do ponto de vista do período que ela teve que ficar num rigoroso isolamento social. E agora, eu queria fazer esse parênteses porque eu acho interessante, né, as pessoas que discutem, falam de livre mercado e falam de não sei o quê, enfim, que, né, regulamentação, OMC, a gente sabe que tudo isso, no fundo, é um grande imaginário. Ali o que rola é um lobby e quem paga mais é que tem. Acabou, a gente está vendo isso na prática, hoje numa situação de pandemia, né? E uma coisa, e aí isso reforça a necessidade, para a gente não ficar refém dessa instabilidade global e dessa insuficiência, né, de aparelhos, de reforçar a produção nacional. E eu queria, antes que você falasse da questão das máscaras, eu queria que você falasse sobre duas coisas. A primeira questão,
É óbvio que nós, em comparação com outros países, não temos, evidentemente, a mesma quantidade de barganha, principalmente em relação à moeda, que a nossa moeda não é o euro nem é o dólar. Mas entendo uma moeda, né? Nós temos uma moeda, né? Que é o real, então nós temos uma autonomia monetária, e isso nos permite, de certo modo, a ter uma possibilidade de controle, de emissão dessa moeda de acordo com a necessidade de gasto do nosso país. Então, eu queria que você me falasse duas coisas, Fausto. Eu queria me falar, tem dinheiro para o Brasil começar a pagar o que for necessário para a concorrência, dado esses países? Tem dinheiro para o Brasil bancar à altura esse valor que os outros países, né, como a Alemanha, como França, como Estados Unidos, conseguem pagar? O Brasil consegue produzir e emitir essa quantidade de dinheiro, sendo o Banco Central comprando diretamente títulos do Tesouro, né, do mercado primário, enfim, e não nos importando com o que vamos ficar de déficit, mas pensando em salvar vidas. E tem como o Brasil produzir isso nacionalmente, em escala, com preços mais baratos, com essa experiência que você viu da Escola Politécnica? Se você puder explicar essa questão financeira para comprar aparelhos do exterior e explicar esse tipo de aparelho que foi desenvolvido na Escola Politécnica da USP, do ponto de vista orçamentário muito mais barato. Então, poderia ser produzido em escala, acho que custa R$2.000, se eu não me engano, né, cada quantidade, mas se ele atinge os requisitos técnicos que você muito bem conhece e reportou no início da nossa conversa, se ele atinge os mínimos mecanismos técnicos de eficiência para promover essa troca gasosa e promover ali, de acordo com a necessidade de cada paciente, a injeção de oxigênio e a retirada de dióxido de carbono do organismo do indivíduo. Legal. Então, bom, com relação a essa macroeconomia das finanças públicas, né, e a eterna pergunta de se temos ou não temos dinheiro, é um debate muito complicado, né, que eu tento fazer, inclusive lá no canal também, você certamente acompanha, que se relaciona com, né, uma espécie de verdade, né, sei lá, uma coisa esquisita que aconteceu no Brasil, que foi a criação de um consenso a respeito da realidade orçamentária brasileira, né? Nós sabemos que existe muita polêmica, né? Não é um assunto onde tem consenso, porque existem pessoas que são claras e enfáticas em determinar que não, o dinheiro do Brasil acabou, não tem, porque olham pela perspectiva do déficit primário. Enquanto o Brasil tem déficit primário, não há, portanto, né, sobra de dinheiro para se fazer nada. Essas pessoas, em geral, ignoram deliberadamente que o Estado brasileiro é muito maior do que o orçamento anual, né? O orçamento anual é uma peça, né, de planejamento anual com a qual se vai tentar dar conta de certos gastos públicos que são estabelecidos em lei, o que absolutamente não esgota as possibilidades financeiras do Estado brasileiro, como de qualquer Estado que tem moeda, né, que é soberano sobre a sua própria moeda, tem autonomia monetária, como você falou, para lidar com situações excepcionais. E essa é uma situação excepcional, né? Hoje mesmo batemos mais um recorde, aí estamos no dia 8 de maio, né? Batemos mais um recorde em que parece que só nas últimas 24 horas chegamos a perder 900 e poucas pessoas para essa doença. Se isso não é uma situação... Só no Rio de Janeiro e São Paulo foram 200, em cada estado, 200 e poucas. Entende? E a situação dos amazonenses, as imagens que estão chegando de lá, do Maranhão... Fora a subnotificação, gente morrendo em casa. A gente já deve ter passado das 30 mil mortes, com certeza. Entende? Então é muito dramático, assim, se você coloca o ser humano na equação, entendeu, Gabriel? Se você olha para as coisas com uma perspectiva humanista, né, para além da numerália, para além das equações e das perspectivas de futuro, do equilíbrio disso ou daquilo, etc., é muito escandaloso. Então, assim, voltando para a questão que você me perguntou, eu acho que moralmente, eticamente, está plenamente justificado,
né, fazer política econômica excepcional, porque o momento é absolutamente excepcional. Se não se faz política econômica excepcional durante uma pandemia que está levando essa quantidade de pessoas a morrer, vai se fazer quando? Nunca. Essa é a pergunta que se deve fazer. Então, assim, moral e eticamente, para mim, e eu sei que para você também, é uma questão que nem se discute. Como fazer? Muito bem. Eu tenho ouvido um montão de opiniões, assim, existe duas grandes linhas de ação possíveis nesse momento. Uma delas é um mecanismo bastante complicado, né, em que o Estado, através do Banco Central, né, compra títulos do Tesouro Nacional, o que é hoje proibido por lei. Por lei. Né? Não é permitido. E parece que, não sei se não passou na PEC, acho que não permitiram, né? No orçamento de guerra? Na PEC do orçamento de guerra. Não estou informado. Eu vou entrevistar o Mauro Benevides na quarta-feira, mas vou perguntar para ele antes. Ele certamente sabe. Promulgaram hoje a PEC, né? E eu vou. Ele certamente tem esse detalhe. Talvez, assim, eu espero que se tiver sido, pelo menos temporariamente revogado esse impedimento, que ele seja usado, né? Que esse método seja usado. Porque basicamente consistiria no seguinte: o Banco Central, ao invés de emitir títulos, né, para o mercado financeiro comprar, ou seja, retirar dinheiro do mercado para financiar o ente público em troca de dívida futura, né, que ele possa fazer isso com o próprio Tesouro Nacional. Né? Ou seja, financiar o Tesouro Nacional através de uma promessa de pagamento do Tesouro Nacional ao Banco Central no futuro, o que não gera dívida. E eu digo que não gera dívida não é porque eu seja um economista entendido em nada, porque eu nem sou, mas eu digo isso porque quem me falou isso foi o Fábio Terra, né, presidente da Associação Keynesiana Brasileira. Entendeu? Eu fiz essa pergunta a ele e ele disse: não, se fizer isso, não gera dívida, não pode ser contabilizado como dívida, tem que ser contabilizado como outra coisa. Mas vamos lá. Digamos que então continuemos não podendo fazer isso que seria a emissão monetária, né? Geração espontânea de dinheiro para uma situação excepcional. Bom, nós vivemos num mundo, Cassiano, de juros praticamente zerados, né? Os juros no mundo inteiro são praticamente zerados. Considerando que o Brasil acabou de botar os juros básicos a 3%, né? E tem uma situação de deflação, hoje, se o governo vai emitir dívida no mercado, ele está pagando, no máximo, 3%. Né? A não ser que ele queira pagar mais do que isso. Não vejo por que fazer. Se o governo é o melhor pagador, é aquele título que tem mais confiança, ele pode perfeitamente emitir a quantidade de dívida que ele achar necessária para fazer qualquer compra de equipamento médico hospitalar, leito de UTI, contratação de profissionais que for necessário para dar conta da epidemia. E 2, ainda também tem a possibilidade de fazer isso para salvaguardar a economia popular no momento em que as possibilidades de geração de renda para as camadas inferiores economicamente da sociedade devem ser paralisadas, sob pena de botar as pessoas em risco. Ou seja, o caminho da emissão de dívida, que é um caminho absolutamente conhecido, utilizado cotidianamente no governo brasileiro desde os anos 90, porque foi quando nós paralisamos a situação de emissão, por causa dos impactos inflacionários de antes, ele continua aberto, né? E em condições mais favoráveis do que nunca. Ou seja, o que nós precisaríamos aceitar, e é isso que pessoas como tipo Mônica De Bolle, né, têm discutido, nós precisaríamos sair de um patamar de dívida PIB, né, relação o quanto do PIB, né, que seria o denominador, né, está sendo comprometido em dívida, de 70% para 80%. Né? Só que considerando que macroeconomicamente isso não gera nenhum problema, porque o problema, como muito bem explica o André Lara Rezende, é a solvência, ou seja, aquela capacidade anual do governo de rolar a própria dívida, né? Então, na realidade, isso não seria nenhum problema, porque se você já está com uma dívida em 70%, 75% do PIB, já jogar para 80%, 85% do PIB, num mundo de juros zero, num Brasil deflacionado. Né? E num mercado internacional que parou, percebe?
Então, assim, a perspectiva macroeconômica é de que isso é perfeitamente possível se fazer. Mas aí, se você quiser comentar alguma coisa, depois eu parto para a segunda parte da sua pergunta. Dos respiradores nacionais, né? Não, eu só ia comentar, até aproveitar o pessoal que está nos assistindo, que eu vou entrevistar o Fábio Terra na segunda-feira, que ele fez um grande artigo na Terceira Margem, né? Que é um projeto muito interessante, aí, coordenado por vários economistas heterodoxos, entre eles Nelson Marconi, Paulo Gala, que eu também tenho entrevistado aqui no canal, que sempre também entrevista, os dois. Enfim, basicamente, a construção do cenário é de que nós temos uma perspectiva já confirmada de deflação de menos 0,01%. Em 12 meses, a perspectiva já está abaixo do piso da meta, então já está em 2, se não me engano, em 2,2%. O piso da meta seria 2,5%, né, do Banco Central. Então, o único, pensando do ponto de vista, vamos dizer, freudiano, assim, né, da Escola de Chicago, o único problema do endividamento público seria a geração de inflação, no caso. E que absolutamente não é o caso no momento, nenhum. E não é no Brasil e não é no mundo inteiro. Então, do ponto de vista econômico ortodoxo, isso já está obsoleto, já está ultrapassado. E, no meu ver, como bem dito também pelo Fábio Terra, aí isso eu também defendo, alguns outros economistas defendem uma certa cautela, mas eu acho totalmente e absolutamente possível a gente reduzir o juro a zero, para justamente baratear a política fiscal. Porque necessariamente, né, como o Fábio Terra bem falou, você precisa, né, distinguir isso de juros e do que isso seria de endividamento público propriamente. Mas se a gente tiver um déficit com emissão de título, o Banco Central comprando, enfim, né, diretamente do Tesouro ou comprando em troca no mercado secundário de instituições financeiras, bancárias, enfim, mas com base na Selic, se a gente reduz a Selic para zero, a conta de juros é zero. Então, você vai ter que só cobrir futuramente, você vai ter que repor o rombo que vai ter que ser gasto o que for necessário. E aí você faz uma reforma tributária, você recupera a atividade econômica, o governo passa, né, a arrecadar. Mas do ponto de vista do endividamento público, não há restrição financeira. O endividamento ele é feito, ainda mais se você zerar a Selic e zerar a conta de juros. Então você lá no limite não vai ter, digamos, um déficit nominal. Você vai ter o déficit primário, que você vai ter que compor depois de pagar, mas a conta de juros não vai ficar, né? Ela vai ficar basicamente no limite zerada. Então, só para fazer, né, para o nosso público que está assistindo, fazer uma explicação do cenário macroeconômico que é importante. Então, o mecanismo e a única, talvez, possibilidade era de que isso fosse, né, gerasse uma fuga de capital, porque ninguém mais, né, aqui ia querer ficar sustentando o real sem pagar um prêmio mínimo aí. Mas, olha, o Copom desvalorizou 0,75%. A taxa de juros surpreendeu o mercado, que previu uma redução de 0,5%. O câmbio foi para quase R$6. E está nessa faixa. E eu não acho que há perspectiva inflacionária, nem que chegue a 8. O Paulo Gala já acha que já chegando a 8, 9 já pode ter alguma coisa. Mas eu, sinceramente, não acho, até por conta do ponto de vista internacional, dos preços de troca, né, das commodities, que está ali, que estão puxando o petróleo, as commodities, estão puxando para a neutralidade essa equação. Então, eu acho que nesse momento o cenário, né, e até mesmo o Fábio Terra, até para já encerrar o meu parênteses, o Fábio Terra vai dizer isso bem na segunda-feira, que ele escreveu isso no artigo, que o Banco Central está tomando medidas, né, até para compensar o prêmio de juro de longo prazo para evitar essa saída de capital e evitar essa maior desvalorização. E, se necessário, usar um pouquinho das reservas, mas que não vai passar, o câmbio não passa aí de R$7, não. Pois é, e lembrar o seguinte também, né, quer dizer,
O que tem condição de movimentar alguma coisa dentro desse cenário macro no internacional é a retomada da atividade, né? Sem retomada da atividade, não vai haver nem inflação no mundo, nem subida de juros no mundo, nem fuga de capital para lugar nenhum, né? A grande pergunta é: o que você, que é capitalista, dono de fundo de investimento, vai fazer em qualquer lugar do mundo agora? Nada. Né? Nada. Nenhum lugar está pagando grandes coisas. Né? Então, assim, realmente... Agora, é isso. Esse pessoal que debate nesses termos, e exclusivamente nesses termos, eles têm por convicção a ideia de que, se não houver capital internacional aqui, nós estamos ferrados. Né? E essa é um pouco a mesma concepção, levada um pouco ao extremo, né, da financiarização, que nos trouxe até aqui na questão da indústria. Exatamente. É o que, por exemplo, fez com que nós desmobilizássemos, né, grande parte da nossa capacidade produtiva. Por quê? Porque basta nos integrarmos nas cadeias internacionais de valor e importar aquilo que nós não somos, nunca fomos muito bons, e não sei o quê. Resultado: chegamos agora a uma situação de dar ou desce, uma situação de vida ou morte, em que as carências não podem ser atendidas. E veja, não é a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez em que isso é falado. Mas eu hoje mesmo publiquei no Twitter uma questão a respeito da mineração, né, me referenciando no acidente de Brumadinho, que já faz mais de um ano, que foram 259 brasileiros mortos, né? E que teve sua razão, um rompimento de barragem, que é idêntico ao mesmo problema do acidente de Mariana, que aconteceu anos antes, né? Ambos os casos, rompimento de barragem por alteamento irresponsável feito pela Vale do Rio Doce, né? Lá em Minas Gerais, nas suas barragens. Né? E eu publicava lá no Twitter hoje, até deu uma repercussão legal, a respeito de como existem métodos alternativos para tratar o rejeito de mineração. Né? Exatamente. Só que nós, no Brasil, né, infelizmente, temos pouquíssima capacidade produtiva para isso. E aí você junta com isso uma regulação leniente para a mineração, uma capacidade produtiva que é praticamente zerada para dar conta disso, que seriam uns equipamentos chamados filtro-prensa, né, que ele pega o rejeito de mineração em estado de lama, né, em estado de lodo, separa aquilo que é água daquilo que é rejeito, né, transforma o rejeito em uma espécie de torta, um material sólido ainda mole, né, e que pode ser destinado corretamente, pode ser guardado em containers, pode ser reutilizado, pode ser tratado quimicamente, etc. Agora, a mineração brasileira, não apenas, mas também por falta de estrutura produtiva ao longo de décadas, né, hoje ela utiliza quase que zero de tecnologias que poderiam ter evitado os desastres de Brumadinho e de Mariana. Exatamente. Então, é preciso a gente entender, Gabriel, que agora, realmente, nós estamos frente a uma situação em que é muito emergencial e fica tudo muito evidente. Mas não é a primeira vez em que as carências produtivas matam pessoas, né? Ou deixam de salvar pessoas, ou deixam de prover soluções que poderiam ajudar a sociedade a ter mais qualidade, a ter mais proteção de segurança, ou etc, etc. Né? E esse problema é um problema que afeta a vida social como um todo. Né? Todo mundo tá atento para isso. O Donald Trump mesmo, quando começou a tentar baixar aqueles decretos tal do ato da guerra, uma coisa assim que existe desde os tempos da Segunda Guerra, que o Roosevelt assinou, e eles ficam invocando isso toda hora quando é do interesse comercial deles. Pelo quê? Pelas máscaras. Exatamente. A questão das máscaras, eles têm lá uma grande campeã mundial chamada 3M, né, que entre muitas outras, né, entre muitos outros itens, né, de consumo, né, vinculados a, né, fibras sintéticas, plásticos, termoplásticos e vários tipos de material, porque é disso que se trata a 3M, né? É uma grande companhia da ponta final da indústria petroquímica. Ela pega a petroquímica e transforma em produto. Então, é a ponta final da petroquímica, é alto valor adicionado, é uma grande campeã,
uma companhia que seria perfeitamente possível nós termos aqui se a Braskem não tivesse sido boicotada, como foi, né, pela Operação Lava Jato. Mas, enfim, esse não é exatamente o ponto, vamos voltar para o ponto. Quando ele determinou que a 3M não poderia exportar as máscaras N95 para o Canadá, era disso que se tratava. Né? Estava reservando as capacidades produtivas, porque capacidade produtiva é igual a, né, bem-estar da população, em algum momento. Né? Em algum momento. Então, assim, resumindo a questão da máscara muito rapidamente, são 2 tipos de máscara de uso profissional. Né? E eu falo das máscaras de uso profissional porque se você vai à rua, ao supermercado e bota uma máscara feita em casa com 3 camadas de tecido, você está razoavelmente protegido, mas você não está exposto àquilo que os enfermeiros, médicos, intensivistas e motoristas de ambulância, fisioterapeutas pulmonares estão expostos. Com pacientes gravíssimos com alta carga viral. E eles ficam dentro de um ambiente, que são os centros de tratamento intensivo, cuidando de vários deles, né? E bicho, assim, tudo bem. Se o cara está entubado, você sabe que a expiração dele vai ser filtrada. E tem lá o filtro EPA na saída, etc. E aquilo vai ser filtrado. Mas e aquele camarada que está chegando? Aquele camarada que está chegando, está tossindo, ele contaminou o ambiente inteiro. Ou seja, existe vírus em suspensão no ar. Vírus em suspensão no ar, só existe um equipamento, um tipo de... A gente chama de máscara, né? Mas isso sim é que eles chamam de respirador. Né? Respirador é aquilo que se põe na cara. Só existe um tipo de respirador que pode proteger esses caras nessa situação, quando o vírus está em suspensão em quantidade significativa no ar. Chama-se N95. Né? É uma máscara. E qual é a diferença? Por que ela é tão boa assim? Por que ela filtra 95% dos agentes contaminantes que estão em suspensão no ar? Pelo seguinte, porque a N95 é feita com uma fibra sintética, né, que é produzida a partir de um termoplástico, né, específico, que é um polipropileno. Né? Polipropileno é um produto bastante básico. Né? O polipropileno é um tipo de termoplástico que é usado, por exemplo, para fazer plásticos rígidos, como esse copo aqui. Né? Mas ele é levado para uma máquina, uma tecnologia específica que aquece, né? E dá uma soprada de ar no polipropileno aquecido. Então, o polipropileno é aquecido dentro de uma grande câmara, né, de aquecimento a uma temperatura bastante alta e, ao mesmo tempo, existe a aspiração, não, a ventilação de ar dentro dessa câmara quente que reorganiza as moléculas de polipropileno de uma certa maneira e que, de repente, a máquina resfria aquilo e elas se reorganizam numa espécie de trama. Essa trama, que é um tipo de uma fibra sintética, né, feita a partir desse termoplástico, ganha o nome de melt-blown, né, polipropileno melt-blown. Então, assim, é essa fibra sintética que tem a capacidade de, ao mesmo tempo, ser muito leve e muito filtrante, né, porque ela tem um emaranhado de fibra, né, que é praticamente completo. Ele é equivalente a se você colocasse plástico no seu nariz. Só que a diferença é que ela permite você respirar. Por isso se chama respirador. Esse material é produto exclusivo de muito poucos países no mundo. Exatamente. O polipropileno melt-blown. E aí fica isso, quer dizer, uma coisa é você pegar esse material, comprá-lo e colocar numa máquina de moldagem e corte, né, numa espécie de prensa, molda e corte, e faz um formato de máscara. Isso é simples. O complexo é fazer o polipropileno melt-blown, né, que a China faz, que os Estados Unidos fazem lá com a 3M, e eu arriscaria dizer que a Alemanha também faz. Arriscaria dizer, mas eu não tenho essa informação. Então, assim, com relação à máscara que pode proteger os médicos intensivistas em situação de UTI, é isso ou não é nada, né? E eles ainda põem aquele face shield, né? Que é aquele plástico na frente, que aumenta. Aí o cara tá tranquilo para trabalhar, né? Sem isso, e nós corremos, você vê os depoimentos dos médicos e enfermeiros, né? Todos reclamam de falta de N95. Sem isso,
eles estão em risco. Aí você me diz, se os médicos e enfermeiros estão em risco, o que dizer dos pacientes que eles deveriam atender? Porque se o médico adoece primeiro e ele é o mais exposto, o que vai acontecer? Vai faltar médico para tanto paciente. Segunda máscara que pode fazer o controle mais razoável disso, que já é para um uso medicinal profissional, mas não em ambiente de vírus em suspensão, de agente contaminante em suspensão, é aquela máscara que nós chamamos de máscara cirúrgica, que é aquela retangular, branca, que tem 3 dobrinhas, né? Aquela que é muito copiada aí por todo mundo, mas na realidade ela é feita do chamado TNT, um tecido não tecido, específico, não é qualquer TNT, né, que tem que ter uma certa gramatura para fazer filtragem, né, e aquilo chama-se máscara 3PLY, né, também não é de fabricação universal, mas aquela é mais fácil da gente dar jeito. Aquela é mais fácil por quê? Porque nós temos uma indústria ainda de não tecidos, né, como se diz, que não, portanto, não é uma indústria têxtil, é uma indústria de não tecidos, na verdade é muito mais conectada ao setor da petroquímica do que ao setor têxtil, né? Que é capaz de produzir aquele tipo de polipropileno, porque ele não é o tal do melt blown. Então isso nós temos capacidade, faltaria o quê? Investimento, capacidade financeira de ir lá botar uma gigantesca compra pública, né? Quem sabe até, vou falar uma coisa que hoje em dia é considerada heresia, mas nos tempos de Leonel Brizola não era, né? Nacionalizar uma fábrica, mesmo que temporariamente, para se colocar os trabalhadores ali, qualificar e produzir em série, sem se preocupar com orçamento, não é verdade? E para finalizar, a questão dos ventiladores pulmonares que estão sendo desenvolvidos agora no Brasil, em centros universitários, eu vi alguns dos projetos, eu não vi todos. Né? Eu tenho informações, por exemplo, de que um projeto que estava sendo feito no centro da Petrobras, para você ver, a Anvisa rejeitou, a própria Petrobras descontinuou o projeto. O projeto da Politécnica da USP parece que recebeu aprovação. Né? Eu não sei exatamente como ele é, não sei se ele pode dar conta desse recado. Agora, uma coisa que eu queria diferenciar bastante, porque a minha pesquisa já deixou isso muito claro, entendeu, Gabriel? É o seguinte, existe um negócio chamado AMBU, né? O que é um AMBU? AMBU bag. É basicamente vou até fazer aqui para o pessoal ver a mão. É quando você tem, uma forma plástica que você tem uma entrada e uma saída. E você pode apertar aquilo manualmente e aquilo faz um fluxo de ar. Para que é usada a AMBU? A AMBU é usada em ambulância. Quando você vai pegar um cara infartado, e está precisando fazer o cara sobreviver até chegar no hospital, né, o enfermeiro vai fazendo isso e coloca aquilo no nariz do cara e vai fazendo, dando, né, pressionados para fazer a respiração do cara funcionar emergencialmente. Exatamente. A AMBU Bag é isso, ela é um item de assim, resolução rápida de um problema emergencial para garantir uma sobrevivência mínima. Então, assim, eu tenho visto vários projetos de automatização da AMBU Bag como se fosse simples, você pegar e colocar, é muito simples, você pega um motorzinho elétrico, né, um reversor, etc., e cria um mecanismo mecânico para ficar dando porrada na AMBU Bag, entendeu, a um certo ritmo, sim. Né, e coloca um tubo de silicone ali e diz que fez um ventilador. Bicho, não é assim. Não, claro. Entendeu? Então, assim, e dos projetos... Você mesmo já falou que tem todo um processo de filtragem, de sofisticação, de intensividade, né, de acordo com cada paciente, etc. A pressão, você tem que saber quanto de ar vai entrar naquele paciente, tem que calcular aquilo tem que estar coordenado com parâmetros medidos pelos monitores multiparamétricos de UTI, você tem que saber exatamente... Eu fico imaginando... Como é que o camarada, numa situação de UTI, tendo que tomar conta de todos os parâmetros, vai parar para olhar o monitor paramétrico e ver o batimento cardíaco daquele cara, ao mesmo tempo sacar qual é a pressão sanguínea daquele cara e fazer de cabeça ali naquela tensão o cálculo para saber que velocidade que ele vai botar aquela AMBU Bag para rodar. Bobina para rodar, né? Entende? E é por isso que o ventilador pulmonar tem que ser eletrônico. Ele faz um cálculo. Exatamente. Compreende?
automaticamente ali, por isso a sofisticação industrial é fundamental, sim, né? Exatamente. Porque senão nós estamos de volta nos anos, sei lá, 30, 40, entendeu? Em que nada disso existia e as pessoas morriam por falta Exatamente. disso. Agora, hoje já não é necessário passar por isso. Por quê? Existem os equipamentos. Então, quando a gente tem, né, por ações políticas e ações econômicas que sabotam as capacidades nacionais de um país como esse, onde as necessidades são brutais, né, com a população como essa, né, espalhada geograficamente como ela é, entendeu? E você recolhe, você reflui as possibilidades produtivas, né? Olha o tipo de risco que você está colocando à população. É disso que se trata, né? No final das contas, aí você quer importar, não tem para importar. Aí você vai partir para a solução caseira, só conseguem produzir 400 num único Sim, mês, porque é a capacidade que se tem, né? exatamente. E, por outro lado, surge um monte de gente de boa vontade, com muito engenho, Claro, não tem claro. nenhuma dúvida. Mas aí joga uma automatização da Ambupeg que, desculpa, ela não vai funcionar ainda mais porque o paciente de Covid em estado grave fica, sei lá, mais de 10 dias É disso. usando aquilo. Percebe? E quem vai fazer a esterilização? Como vai ser a filtragem da exalação? Como vai ser o cálculo da pressão invasiva? Não há resposta para essas coisas, né? Então, assim, eu espero muito que, pelo menos algum desses projetos, né, resulte bem. Né? Óbvio, eu gostaria muito que desse um ótimo resultado. Mas, conhecendo o setor industrial, o sistema produtivo como eu conheço, eu tendo a ficar de pé atrás, porque são muitos componentes, né? Tem a microeletrônica, entendeu? E aí eu não sei como é que eles estão vendo esses buracos, entendeu? Porque, Sem infelizmente, a dúvida. cadeia produtiva brasileira é cheia de buracos, né? Exatamente. Isso em curto prazo é absolutamente impraticável. O que tem que ser feito mesmo é imprimir dinheiro, né, falando de uma forma rasteira, né, para poder pagar a importação no valor que os outros países estão conseguindo pagar para salvar vidas. Infelizmente, essa é a questão, porque importar as peças, né, já está faltando no mercado, né, porque a China está demandando tudo praticamente. Então, importar as peças para que as empresas brasileiras possam produzir aqui vai ser quase impossível, né? Então, não vai restar saída a curto prazo se não importar e se não a gente não utilizar dinheiro, seja da conta única do Tesouro Nacional. Isso, Eu sou exatamente. um pouco avesso à ideia de usar reserva, mas se for emergencialmente o caso de pegar um pouco para comprar, eu também talvez numa situação humanista, como você falou, eu não descartaria a hipótese, e a impressão, logicamente, do dinheiro monetário que o país tem para fazer de acordo com o próprio balanço, só entraves institucionais que impedem, mas com um Isso. decreto de calamidade, teoricamente estendido, né, até o final do ano, eu acho que a gente pode ter razoavelmente uma condição de efetivar esse tipo de operação. Agora, partindo um pouco já está já 1 hora de live, uma live de muito conteúdo, viu, Fausto? Eu te agradeço muito. Inclusive, eu vou te passar, assim que terminar aqui, um contato. Não sei se você conhece a empresa Chargers, fica ali em Guarulhos. Ela fabrica o TNT e ela fabrica o Uhum. tecido base, que também. O TNT é utilizado na N95? Ou só Não, o TNT é TNT usado na não? 3PLY, né? Embora Tá. tecnicamente o melt blown também pode ser considerado um TNT, mas ele é muito específico, então não, assim, ele Tá. não Porque é fabricado no Brasil. eu não sei os detalhes técnicos, mas essa empresa ela exportava o tecido que era um tecido que, se somando a todo esse policarboneto, né, que você se referiu, era o tecido que compunha ali a máscara, né? Depois eu vou te passar o contato do nome do cara dessa empresa, que chama Chargers, que ele está tentando fazer uma reconversão industrial. Eu vou te passar tudo isso por WhatsApp, assim, no final. E aí você entra em contato com ele, faz uma ponte. Claro, Vou claro. achar muito interessante. Mas Uhum. voltando aqui para o tema, até dado o adiantar da hora, e também que a gente já discutiu bastante coisa do ponto de vista da saúde, eu queria entrar aqui num tema agora, para a gente já ir encaminhando assim, para
o semifinal, né, antes das últimas considerações, que a gente precisa, logicamente, enxergar que toda crise acaba, infelizmente, porque eu falo infelizmente porque ela traz muitos danos sociais, econômicos, ela traz danos humanos, ela traz danos psicológicos, ela traz impactos gravíssimos no tecido social como um todo. Mas toda crise gera oportunidades, querendo ou não, gera oportunidades e gera pontos de inflexões e aberturas de rupturas, né, de possibilidade de rupturas de paradigmas econômicos e pragmaticamente também gera oportunidade do ponto de vista de como o modo de produção funciona. Então, eu vou dar um exemplo aqui, em 2 casos, para a gente abordar 2 setores além dos setores, vamos dizer assim, médicos, hospitalares, de insumos relacionados ao complexo industrial da saúde. E eu vou abrir aqui o leque de oportunidade que se surgiu em 2 setores. Primeiro, o mais conhecido da Embraer. A Boeing, né, já estava em uma crise, né, é bom a gente falar disso, ela já estava numa crise pré-pandemia, com o Boeing lá 737 MAX lá caindo pra caramba, era um projeto horrível, ela já estava num estado de absoluta, vamos dizer, vulnerabilidade, onde o Estado estava fazendo grandes aportes, ela queria entrar justamente para incorporar a Embraer com a ajuda do Estado americano, colocando dinheiro nessa operação para poder fazer concorrência com a Airbus, né, que comprou a Bombardier, que ela já estava perdendo muito mercado, e basicamente ela já estava em crise, mas agora com, vamos dizer assim, essa suspensão grande no número de voos, né, por conta da pandemia e das restrições de entradas de voos internacionais, né, dentro dos países, ela vem quebrando e basicamente rompeu o acordo, né, com a Embraer, o que para nós foi uma grande sorte, né? Então, por isso, eu falo da janela de oportunidade, né? Então, a partir disso, eu queria que você comentasse sobre essa questão da Embraer, sobre o complexo industrial voltado tanto do ponto de vista tecnológico, partindo da produção de aeronaves de médio porte, e o que isso pode gerar também na cadeia produtiva, tendo em consideração o que microeletrônica é exigida para produzir cockpit, para produzir a engenharia, vamos dizer, aerodinâmica, toda a engenharia que o ITA produz, que é sofisticada, etc. E até mesmo uma engenharia militar, né, que também é muito sofisticada. O KC-390 tem um trem de pouso absolutamente único assim, né, no mercado internacional para o tipo de cargueiro que ele se apresenta. Então, que você tecesse esses comentários sobre essa janela de oportunidade que se abriu por conta da crise e a Boeing desistiu da compra, e quais são ali, basicamente, os pilares que essa cadeia produtiva da Embraer, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista para microeletrônica, podem gerar no Brasil. E a segunda pergunta eu não sei se você viu a notícia que saiu hoje, e o Joey aqui que está mediando a nossa live, está jogando nas redes, é o que fez, mandou a matéria para mim na hora, eu já mandei para o Bresser, mandei para o Marconi, mandei para o Paulo Galo, os caras, puta que pariu, falando, a gente achava calculava que o câmbio de equilíbrio é tal, e basicamente é o seguinte, eu vou até te mandar, mas você conhece, logicamente, a empresa Mundial, né? A Mundial é uma empresa de eletrodomésticos, vamos dizer assim, que produz ventilador, produz ferro de passar roupa, produz batedeira, etc. E ela é uma indústria brasileira, né? Ela tem sedes também em outros países, infelizmente, né? Por conta de que aqui não era competitivo produzir, mas ela tem sedes ali na Bahia, a sede nacional dela, né? A sede, vamos dizer, de administração financeira fica aqui em Barueri, mas ela acabou de sair uma reportagem que eu vou te caminhar também no Estadão, que ela disse assim, a partir de um câmbio a 5,50, nós vamos começar, tá aqui a matéria, que eu mostro até no celular, dólar alto a 5,60,
faz empresa mundial investir na fabricação de eletroportáteis no país. Tá a matéria aqui, não sei se você consegue enxergar. Tá aqui, ó. Do Estadão, não sei se o nosso pessoal consegue enxergar também. Depois eu vou te encaminhar a matéria. E eu quero que você comente sobre isso também, da possibilidade, aí a gente levanta a questão cambial, né, que gera competitividade do dólar, você passa um pouco por cima disso, e um setor estratégico de eletrodoméstico, mas que, fomentado pelo Estado com um dólar competitivo, pode muito bem avançar aí na cadeia produtiva, na sofisticação e gerar eletrônicos, quem sabe? Então, Gabriel, vamos lá. Só a primeira parte da pergunta é uma novela, né? Que Embraer... Eu não vou nem entrar na narrativa dos acontecimentos, porque é de conhecimento público. A partir de agora, bom, vamos lá. A Embraer, ela continua sendo, né, uma joia, talvez o projeto mais bem sucedido da indústria brasileira desde sempre. Né? Por que eu digo isso? Porque ela pode não ser uma Petrobras, ela pode não ser uma Vale, porém, o grau de sucesso obtido num setor absolutamente sensível e complexo, que é o de aeroespacial, não é só aviação, né? A aeroespacial, para uma empresa de 50 anos, né, nascida em círculos de engenharia militar aeronáutica, né? Num país periférico, né, que pouco domina tecnologias, né? Então a Embraer, ela... É um milagre, né? Vamos dizer assim. Praticamente. A Embraer poderia estar na Bíblia. É realmente um milagre. Assim. Mas assim, dizendo agora em termos concretos, é a prova cabal de que não existe nada de essencialmente ruim ou de essencialmente proibitivo em relação às capacidades deste país. Produtivas do Brasil. Quem consegue produzir um avião sofisticado consegue produzir muito mais coisa. Ora, né? nós... Gel, já tivemos uma Positivo, já tivemos uma Gradiente. Tudo isso faltou o planejamento estatal. Isso, exatamente. É a minha briga ali no Twitter, recentemente, onde eu entrei, que é a arena onde eu estou gostando de brigar atualmente. Aí é boa. Né? O pessoal, o tal de Leonardo Monastério até reproduziu um tweet no outro dia, me ridicularizando, dizendo que, olha lá o que o povo desenvolvimentista, fã da CNI, da Fiesp, usa como exemplo. O carro elétrico da Gorgel, parece piada. Ora, veja, é tanta coisa junto que fica até difícil de responder. Mas o fato é o seguinte, o Brasil, se tivesse tido aquela qualidade e aquele grau de ação coordenada entre governo, empresas industriais, bancos, trabalhadores e seus sindicatos e escolas, um país que produz os aviões da Embraer teria feito de tudo. E hoje, tivesse feito esse caminho, tivesse continuado nesse caminho, né, quer dizer, aí é um pouco futurologia do passado, mas veja, para quem tem um pensamento estruturalista, como eu tenho, eu sei que você também tem, fica muito difícil não pensar, né, que teríamos chegado àquilo que na economia, né, estruturalista se chama de convergência de nível de renda, né, teríamos chegado a um nível de renda social do trabalho, a um nível de produtividade do trabalho, a um nível de renda do trabalho, expresso materialmente em uma série de complexas cadeias produtivas, espalhadas geograficamente por todo o território nacional, que se refletiriam num país de muita qualidade de vida. Superando a armadilha da renda média, né, que é o salto... Superando o subdesenvolvimento crônico. Exatamente. Por que não conseguimos? Bom, porque a complexificação das nossas cadeias produtivas sofreu sabotagem, né? E uma dessas sabotagens, até das mais recentes, a vítima dela é a Embraer, né?
A Embraer é uma vítima tardia. Antes dela foram várias outras conquistas nacionais, muitas, né? A Gurgel é só uma delas. Aí o pessoal gosta de ironizar, dizendo, mas o computador da Cobra e tudo aquilo que foi feito na época da lei de informática era uma bosta. Sim, a gente sabe que era uma bosta, mas como qualquer país que ousa produzir, ousa ser né, respeitoso consigo próprio e tentar conquistar algum nível de independência nesse mundo, tem sucessos e insucessos. É sucesso. O próprio Steve Jobs admitia que o Mac Fantoche, aquele lá, foi horrível, foi uma das piores coisas que ele já fez na vida. Todo mundo. Macintosh, né? Macintosh, alguma coisa assim. Todos os países, as grandes empresas vencedoras, todos tiveram momentos ruins. Claro. Agora, aqui nós temos essa mania de dar respostas infantis. Né, para as coisas rasas. Eles não compreendem o processo schumpeteriano da destruição criativa. Pois, exatamente. Que isso não vale só na iniciativa privada, isso vale na esfera pública também, como se o público, o Estado, não pudesse errar. Isso, exatamente. Então a empresa privada pode errar, o Estado nunca pode errar. Opa, peraí. Então aí fica essa situação, quer dizer, nós iniciamos muitas coisas muito boas, porém finalizamos e concluímos poucas delas. Né? E por quê? Por falta de ação coordenada entre esses entes, que são os entes principais, né, do sistema produtivo social. Né? Governo, empresas, né, bancos, sindicatos de trabalhadores e escolas. Né? Essa coordenação é fundamental. E é isso que eu acho que se traduz na ideia de projeto de desenvolvimento. Movimento nacional. É uma ação coordenada em nome da sofisticação da base produtiva, da base humana, da base social, da base financeira do país. Né? Pois então, voltando para a Embraer, ela como vítima dessa mesma sabotagem que sabotou a Gurgel, que sabotou tantas outras grandes coisas que nós começamos e não chegamos a conseguir evoluir, agora, né, depois de que seria o golpe de morte, né, seria realmente esse golpe de misericórdia. Porque, veja, você não constrói esse nível de empresa, né, com essa sofisticação para depois ela virar apenas uma empresa de avionetas executivas e agrícolas. Né? Aí vão dizer, mas a divisão militar ficou com a Embraer. Mais ou menos. Porque o acordo, tal como ele existia antes da Boeing romper, previa, né, que a comercialização do KC, né, que é o cargueiro, que foi o grande projeto militar da Embraer, seria em JV, em Joint Venture, uma companhia produtora. Ou seja, né, chamada como? Boeing Brasil. Boeing Brasil Commercial, né, com o nome inglês e com o nome Boeing. O nome Embraer deixaria de existir. País. Então, bom, aí você tem essa situação e de repente tudo isso se desfaz porque a Boeing realmente, aí parece até coisa... Nesse caso, a gente agradece o Covid, só nesse caso. Parece coisa até do divino, parece que baixou a mão divina, né? Entendeu? Porque só isso explica. Estava tudo pronto para eles jantarem. Eles nem iam levar. Pois bem, agora temos essa nova realidade. Pragmaticamente falando, me parece claro o seguinte: a Embraer, como todas as fabricantes de avião no mundo, né, perdeu valor de mercado. Isso se deve não por nenhuma qualidade ou falta de qualidade intrínseca da Embraer. Fator objetivo. De que ninguém vai comprar avião por muitos anos no mundo. Né? Assim, o mercado de aviões ele acabou de cair muito. Então, assim, tem alguns aspectos, entendeu, no assunto Embraer que precisam ser considerados, e aí que eu gostaria de entrar, especificamente por isso. Veja, a Embraer, ela retira hoje, né, se você fosse tomar hoje, né, ou pelo menos 1 ano, 2 anos atrás, antes da firma do acordo, ela retira a maior parte, uma grande quantidade, eu não saberia precisar o percentual, mas uma quantidade significativa do lucro anual dela da venda dos E-Jets, que são os aviões comerciais de médio porte. Ora, eles não serão vendidos agora. Assim como não serão vendidos os da Boeing, da Airbus, os futuros da Comac, né, da chinesa, os da Mitsubishi, né, que o Japão finalmente, olha só isso aí,
Brasil fazia avião, faz avião, né? O Japão começou a fazer avião agora. O Japão. Entende? Com a Mitsubishi. Ou seja, não serão vendidos os E-Jets. Então, isso aí é um modelo de negócio que está em suspensão. Não estou dizendo que morreu nem nada, mas pelos próximos anos não existe nenhuma companhia de aviação que poderá se apoiar na venda de avião comercial, né, de médio ou grande porte para sobreviver. Todas perderam valor de mercado. Portanto, a própria Embraer hoje é uma empresa barata, entre aspas, né? Quem quiser comprar a Embraer hoje, digamos que o dono da Votorantim queira comprar a Embraer. Talvez ele até possa. Mas aqui, estou fazendo tergiversação. O que eu quero dizer é o seguinte, um dos acertos mais fundamentais da estratégia da Embraer ao longo da sua história foi ter a tal da estratégia dual. Né? Ela era, ao mesmo tempo, uma fabricante de sistemas aeronáuticos comerciais e uma fabricante de sistemas aeronáuticos militares. Ocorre o seguinte, que nós, com a grande crise da pandemia e também com esse arrasto econômico, né, do mundo do juro zero, da deflação, do pouco crescimento, etc., já vínhamos numa situação de apontando para uma recessão mundial dali a pouco. Então, talvez os gerentes executivos da Embraer, que são todos, respondem a fundos de investimento, é uma companhia privada, né, já estivessem pensando, bom, será que vai valer a pena daqui a 5, 10 anos continuar botando tudo, né, todo o nosso faturamento em cima dos E-Jets, dos aviões comerciais? Talvez não valha a pena. Eu acho que isso é um pouco do racional em cima do qual eles aceitaram fazer o acordo, porque a direção executiva da Embraer também fez acordo, e eu não acho que apenas suborno explique, entendeu? Tem um pouco de decisão estratégica nisso. Aí o que eles fizeram? Se concentraram na produção de tecnologia, né? Sistema fly-by-wire, sistemas de controle de precisão, aviônica, etc., etc. E, ao mesmo tempo, tem a reserva da aviação militar e da aviação executiva. Aí vem a grande crise. A aviação comercial praticamente morta. A Embraer, hoje, é uma das poucas companhias fabricantes de avião do mundo que podem converter o centro do seu negócio para outros segmentos. E, no caso, a aviação militar, num mundo de grandes crises, de necessidade de grandes atendimentos de emergência por questões humanitárias, um mundo que tem incêndio florestal a cada verão, um mundo que tem a necessidade de transportar bens de peso necessários, precisa de cargueiros, precisa de Antonovs, precisa de cacetes. Isso, exatamente. Então, a Embraer, hoje, ao mesmo tempo que está numa posição, porque a estratégia da Embraer é dual, então, na posição comercial dela, como todas as outras, a Boeing, a Airbus, né, se a Bombardier ainda tivesse aí, também estaria na pior, né, ela hoje está pior na posição comercial. Mas ela tem um projeto que poderia ser o futuro, não só da empresa, como poderia ser o futuro da aviação militar, em termos de cargueiro, não de caça, mas de cargueiro, no mundo. O KC-390 é um projeto que é completamente inovador, mas ele é inovador de cabo a rabo. O KC-390, primeiro que assim, né, ele substitui o Hércules, né, que é um avião cargueiro clássico, feito pelo projeto da Lockheed Martin dos anos 50 ou 60, alguma coisa assim, que depois que se eu não me engano, alguém comprou, agora não me lembro mais, mas acho que a Lockheed Martin ainda existe, não sei. Mas é um turbo-hélice, né? É um avião de hélices, né? Grandão, com vários motores, hélice, turbo-hélice. Ele, portanto, tem uma autonomia de voo X. A C-390 faz a mesma coisa que ele faz jato, ou seja, com turbinas, né? Então ele tem motores, né? E ele, portanto, tem uma autonomia de voo já muito maior por causa disso. Segunda coisa, que eu acho que, além de toda a arquitetura interna, que cabe mais coisas, etc., mas tem um ponto do KC-390 que torna ele assim, o diamante da aviação de carga. É o seguinte, ele é o único modelo da aviação de carga no mundo que pode abastecer
e ser abastecido em voo. Voo. Exatamente. Para as necessidades que um cargueiro tem que atender, percebe? Exatamente. Isso é uma vantagem. Não, inclusive, pensa bem, vamos reparar bem, como diz o Ciro aqui, fazer uma comparação com cenários. Por exemplo, você ter que parar num país e ter seus produtos confiscados, não é isso? Porque o país desembocou num aeroporto e ali foi a autoridade lá daquele determinado país, tem influência tal, lobby tal, pararam, confiscaram. Não, o cargueiro faz com uma autonomia de voo, com um reabastecimento em voo, né, que tem caças, geralmente fazem isso, supersônicos, etc. Aviões aqueles Tupolev ou os dos Estados Unidos, enfim, eles podem garantir um voo direto de transporte de mercadoria, o que no cenário de crise mundial cada vez mais intensa é absolutamente vantajoso, né? Pensando em não ser pirateado ali e não ter as suas mercadorias apreendidas. Exatamente. Por outros países. Claro, isso é só um dos elementos de soberania, né, que está envolto nessa questão. Então, assim, pragmaticamente, eu vejo que a Embraer, por causa da sua divisão de aviação militar, ela hoje pode encontrar uma luz de saída, um futuro, uma via, né, de futuro, mas para isso dependeria do seguinte, dependeria de que a Força Aérea Brasileira, né, o Ministério da Defesa, exercesse o seu poder de influência, né, e de dizer, olha, o Estado brasileiro somos nós, então nós temos uma voz a respeito do que é importante nessa área e consideramos essencial e, portanto, achamos que, através dos instrumentos financeiros que o Estado achar melhor, entendeu? Ela precisa voltar, de alguma maneira, a ser uma empresa nacionalizada. Nacionalizada, né? Nem que se torne uma reconversão acionária do setor público. Isso. Aí, a gente já tem a Golden Share, mas aí a gente avalia. Aí existe uma engenharia, entendeu, legal e financeira que precisa ser feita, e sobre isso eu não me sinto seguro para falar, porque é um assunto muito cheio de detalhes. Agora, pode-se pensar, por exemplo, o BNDES, por exemplo, é acionista da Embraer. Continuava sendo. E agora aprovisou um aporte foi 2 bilhões? Ou... 1 bilhão, eu acho. 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão que nos valores atuais é significativo. Nos valores atuais é significativo. Isso dá aí talvez mais de 20% das ações. Aí você veja, e se por acaso o Estado brasileiro editasse, fizesse um projeto de lei, entendeu? E trabalhasse um projeto de lei, que seria possível, né? Olha, em razão de emergência, nós estamos, então, né, recomprando do mercado, porque o governo faz isso o tempo inteiro, entendeu? O governo não vai ao mercado todo dia para vender, então por que ele não pode ir para comprar? Então, não, estamos comprando ações da Embraer. E o Estado brasileiro se fazer, não só com a Golden Share, mas por maioria acionária. Maioria acionária. Diferente. É muito diferente. Porque ali baliza as decisões de investimento, né? E as decisões setoriais de investimento. E aí, Gabriel, talvez não fosse nem necessário intervir na direção executiva. Um conselho que é muito técnico. Eu acho que talvez. Exatamente. Eu acho que já é muito competente, tem condição de avaliar o próprio ITA, enfim. Não se trata de demonizar a iniciativa privada, não, entendeu? Mas de definir os limites claros, entende? Entre aquilo que é interesse público, né, do país como um todo, que é ter, o último, né, fincado na sofisticação produtiva de ponta, entendeu? Que é a aviação e o aeroespacial, e, cara, utilizar isso de uma maneira inteligente, não para fazer uma intervenção lá, sei lá, entendeu? Ditadura militar, não se trata disso. Mas, olha só, cara, agora está garantido, o negócio não vai mais acontecer com os americanos, entendeu? A gente vai desenhar um futuro para isso aqui considerando esse critério.
critério, exatamente. Reavaliando a conjuntura, Exato. Agora, o Brasil vai fazer isso? Acho difícil. Com esse governo aí olha, vê tantos militares nesse governo, eu ainda tinha esperança, velho. Porra, é para uma indignação aí sem palavras. Mas vamos que minha bateria, eu tô com 7%, e eu queria, antes de só falar uma coisa ainda acerca da Embraer e passar rapidamente pela Mundial, mandar um abraço para o Lauro Almeida, nosso companheiro do PDT, que eu estou vendo aqui que ele está escrevendo algumas coisas, contribuindo com o debate, né? Nosso companheiro aí no PDT, o Lauro Almeida, né? Acho que você deve conhecer também, lá da Zona Oeste, etc., que está também no movimento ecotrabalhismo. Está fazendo comentários sobre a Embraer aqui, o Lauro Almeida. Ele é um grande companheiro nosso aí, tá? Um abraço para ele. Mas eu estou com 7%, então eu vou fazer, para depois você entrar rapidamente, brevemente, na questão da Mundial, falar só rapidamente, então, duas coisas. A primeira, estava previsto na questão, antes da Embraer virar Joint Venture, né, com a Boeing, estava previsto uma transferência tecnológica da empresa sueca, Saab, exatamente, e estava previsto uma transferência tecnológica para o Brasil ter participado ali ainda, até interessante. Por mais que naquela época que estava tendo discutido, eu era muito jovem ainda, eu confesso que eu li, né, reportagens, na época eu não tinha 12 anos, enfim, não acompanhava muito essa questão, mas eu reli materiais da época e vi que tinha toda uma discussão entre a Sukhoi, entre a empresa ali da francesa, né, exatamente, exatamente, que estava ali o Lula, que o Lula queria fazer só para ficar bem ali com o Sarkozy, e tinha a sueca, né? E eu lembro que a oferta russa era bem generosa, porque eles além de eles iam transferir alguns modelos Su-35 e iam passar a produzir em conjunto aqui em território nacional o Su-57, o que exatamente o mais alto nível de caça militar. Então eu queria fazer duas perguntas. Você acha que ainda é um mercado possível o Brasil também, além desses cargueiros, investir em aviões aí militares, em caças? Seria uma decisão estratégica interessante. E se isso pode gerar uma indução e um embrião de uma indústria de microeletrônica própria a partir do desenvolvimento dessa cadeia produtiva, para ir para a Mundial e está acabando a bateria. Então, se puder responder rapidinho essa. Tentar rapidamente. Eu iria na opção de manter o projeto Gripen, né, que é com a sueca Saab, porque já tem acordo firmado, isso aí está em suspenso, mas eu acho que seria o caso de continuar. Manter e aprofundar. Obviamente, é um baita de um caminho, por quê? Pelos transbordamentos tecnológicos, pelas externalidades positivas. Uma vez que a gente aprenda a fazer isso, isso começa a gerar, né, necessidade de fornecedores locais, capacitação de pessoas que vão empreender para transformar capacidades em produtos e vão se encadear, e aí pode acontecer um cluster, né, de aviação militar de ponta a partir de uma transferência de tecnologia, que é uma coisa que acontece com outros países do mundo, sim, né, e, portanto, não teria razão nenhuma para não acontecer aqui. Países amigos, né, fazem isso, né, existem esses acordos. E aí, obviamente, uma parte do benefício disso, né, teria que ser compartilhado com os suecos. Não tem nenhum problema com relação a isso, desde que nós ficássemos na propriedade das externalidades positivas, né? Ou seja, o encadeamento de entorno, né? E uma parte também do próprio caça, que nós pudéssemos usufruir do caça, que nós pudéssemos aprender mais e desenvolver outros modelos, etc, etc, etc. Então, assim,
totalmente favorável a isso, não tenho nenhuma dúvida. Agora, estrategicamente, eu diria para ir pelo lado do projeto sueco, que já avançou, já não está no zero, já foi. porque não cria cisma geopolítico, né, com os Estados Unidos, com questão de Rússia na América Latina, que é sempre um problema, né? Aí os Estados Unidos vêm e começam a sabotar o negócio, etc, etc. Então, assim, eu iria por esse caminho, eu acho que tem tudo para dar certo, não tem nenhum problema. Basta o governo ir lá e bancar. Sobre a Mundial, é como você falou. Então, mas antes, só o último parênteses. Então, você acha que isso poderia ser um caminho de gerar uma indústria a partir de uma, enfim, reengenharia reversa, junto com um pacote, um combo de transferência tecnológica? Isso poderia se criar aqui no Brasil, a partir dessa parceria, uma indústria de microeletrônica, o que é a base para desenvolver semicondutores, é a base para desenvolver GPS, satélites, smartphones. Então, tudo isso entrando no know-how aí desse pacote. Então, você acha possível? No limite, sim. Né? No limite, sim. É claro que se você desse os detalhes, entendeu, das conexões de produto, porque cada produto, entendeu, ele carrega dentro de si um aprendizado tecnológico. E esse aprendizado tecnológico, ele tem uma fronteira, entendeu? E você sempre vai a partir da fronteira. Então, assim, no limite, não tenha dúvida, assim, a gente poderia pensar longe, assim. Agora, no Os médio Estados Unidos prazo, fez muito bem isso, né? Estados Unidos. Exatamente. Com a indústria militar. Isso. Cadenciando toda a microeletrônica para produzir o que eles conseguiram produzir depois de smartphone, GPS, satélite. A própria internet, a telecomunicação. Telecomunicação. Não tenha dúvida. Então, assim, é possível? É possível. Eu só gosto de fazer a ressalva do seguinte: você, quando inicia esse processo, existem etapas, né? E, obviamente, assim, se você parte da importação de tecnologia de um avião, caça supersônico ou não, você vai ter dentro dele, embarcado nele, certas tecnologias que você vai aprender. Uma parte delas você vai conseguir transformar em coisas, né, que vão dar em cadeias, né? E só isso é um grande benefício de curto prazo. Essas cadeias, se elas forem coordenadamente bem mantidas, né, podem gerar outras externalidades positivas, entendeu? Agora, isso depende de ação coordenada, assim como o Pentágono, que é o maior orçamento do mundo, né, faz há décadas e décadas nos Estados Unidos, como você bem mencionou. Posso falar da Mundial? Pode. Só antes de falar do orçamento do Pentágono, 700 bilhões de dólares anuais, né? Anuais. Gastos militares. Tudo isso é compra pública, né? Tudo isso compra pública, estatal. Uma cadeia. Aí os caras falam de Estado mínimo, né? Que os Estados Unidos é Estado mínimo. Vai pro diabo. Mas fala da então, Mundial aí, senão vai acabar a bateria. Sobre a Mundial, então é o seguinte, é como você falou, quer dizer, o câmbio, né, estando desvalorizado num país periférico, né, enseja a possibilidade de aumentar a exportação, porque ela vai valer mais em moeda nacional, para uma empresa que fabrique aqui. Então, assim, o caso que você trouxe, quer dizer, a Mundial diz que a partir de certo câmbio eu fabrico aqui e não fabrico fora. Ou seja, foi 5,60 começou a Pois é ilustrativo de uma coisa que eu acho mais interessante ainda de falar, que é a nossa cultura frouxa, né, do setor industrial brasileiro. Por que só vai produzir no país a partir de $1 que lhe é conveniente? Né? Aí eles respondem, porque o custo do trabalho é muito alto, porque aqui a logística é ruim, porque aqui a infraestrutura é ruim. Ora, meu amigo, né, eu sei que você, né, só pensa em ganhar dinheiro, etc, etc. E é por isso que eu defendo que seja colocado em você uma coleira, né? Uma coleira no dono da Mundial, entendeu? Que diga, não. Você pode até ter uma parte da sua produção terceirizada para fora do país, mas precisa ter uma coleira legal nessa gente para determinar que não, uma parte vai ser aqui e vai continuar aqui. Exatamente. Porque o país não pode prescindir, né, de capacidade, formação de capacidade, né? E se ele é um cara que... Porque, veja, parece, né, do ponto de vista do empresário industrial, que ele está só dando. Mas e aí? Quer dizer, então, que você vai à loja americana aqui e você não tem um monte de torradeira mundial? Então, assim, esse cara não está recebendo dinheiro do consumidor brasileiro? Esse cara não está... Ele não está usando as estradas brasileiras, ele não está usando o crédito financeiro brasileiro, ele não está usando os salários brasileiros.
Então, que porra é essa, entendeu? Na hora do legal, ele não contribui. Na hora de ser bom para ele, aí ele quer tudo. Entende? E isso é um pouco a miséria mental, entendeu? Da classe industrial brasileira, mal acostumada. Tanto pelo lado do subsídio, né, que os liberais gostam de criticar, que é verdade, foi muito mal acostumada pelo lado do subsídio, pouco inovou, não investiu em tecnologia, etc. Ou também pelo lado de abusar das liberdades econômicas e de uma coisa com a qual eu até posso, de repente, fechar aqui a minha participação. Abusar do fato de que o Brasil não é uma economia fechada. Muito ao contrário, é uma economia integrada ao resto do mundo. Tanto é assim... Na cadeia global, o empresário brasileiro, fabricante, por exemplo, de aspirador de pó, que o pessoal acha que não é nada, aspirador de pó é um bem complexo, né? Não à toa ele custa um pouco mais caro. Mesma coisa o ar-condicionado. Não é de alta complexidade, mas é de relativa complexidade. Aí ele pega, né, e joga para fora, vai produzir onde ele quiser. Ora, né, esse é o caminho que nos trouxe até aqui, a gente morrendo sem ventilador pulmonar no hospital, por exemplo. Exato. E aí? 38 milhões de brasileiros na informalidade. Então, fora, né, o problema do emprego que eles geram em territórios, né? Em outra questão. Mas é interessante, até para a gente fechar o nosso papo, só para... É isso mesmo, eu acho que tem que ser posto uma coleira. Subsídio fiscal não existe, não deve existir sem metas. Você precisa regular esse negócio de subsídio, dar subsídio. Não. O governo precisa chegar e botar a coleira, como você falou, e a coleira a partir de metas. Falou, ó, em tais quantidade de anos você tem que estar produzindo isso aqui, senão tchau. Então, subsídio só funciona com metas de direcionamento estatal, direcionando, como na China, que está se mostrando o caso de sucesso, até mesmo nos Estados Unidos agora, tem mais nada, o Trump está intervindo em tudo, já vetou a compra, né, da Qualcomm, né, enfim, é isso mesmo, acabou. A era, o século XXI, a partir da sua segunda década, é a era dos Estados nacionais sendo retomadas. Eu acho que isso fica a grande lição, que, querendo ou não, ensejou o título da nossa live, que é A Pandemia nos lembra que produzir é importante. Fausto, queria agradecer muito, acho que foi um papo muito rico. Demorou, é longo, mas agora tinha 40 pessoas assistindo até agora há pouco. Ao tardar do horário, começou atrasado, a gente teve problemas técnicos. De uma sexta, né? De uma sexta-feira. Exatamente. Então, eu queria te agradecer profundamente pela aula aqui que você deu, com a sua expertise. Vamos fazer mais live juntos. Eu vou passar o conteúdo para você republicar no teu canal. E o Paulo Gala me fez o convite para fazer uma live com ele, para lançar o livro dele. Acho que eu queria te chamar também e a gente bate essa bola junto. Que ele está lançando o livro o País que não Aprende. Eu esqueci o título agora junto. Se chama Brasil, uma economia que não aprende. Uma economia que não aprende, exatamente. De autoria do Paulo Gala e também do André Roncaglia. Do André Roncaglia, exatamente, em parceria dos dois. E aí eu vou falar com ele aqui, a gente ajeita isso para terça. Pode ser? Sem problemas, por mim tá marcado. Vamos tacar pau então. E não dorme não aí que eu vou recarregar o celular aqui, vou botar na bateria e vou te mandar o e-mail com a empresa e o contato do cara lá. Aí você avalia o que você acha. Muito obrigado. Agradeço ao Fausto Oliveira, meu irmão, um cara de uma inteligência, de uma capacidade única aí no nosso Brasil, um cara que tem que ser valorizado. É uma honra caminhar na mesma trincheira que ele. E agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora e acompanhou essa audiência. Alguma consideração final? Queria deixar uma frase que eu sempre coloco nos meus textos aí, quando eu publico coisas aqui e ali, dizer que eu considero que a questão industrial está no coração da questão nacional, né? O país, ele pode até não ter indústria se ele for um país muito pequenininho, se ele for um país com uma população muito pequena, ou se for um país muito, por exemplo, sem acesso ao mar e certas injunções geográficas e políticas, etc., que não é o nosso caso. O Brasil tem uma vocação para ser um país grande, generoso,
que faça bem ao mundo e a si próprio. Através do quê? Através de suas capacidades. Então, a questão industrial, e eu digo isso porque nós vivemos numa era e numa sociedade industrial, está no centro da questão nacional. Para um país como o Brasil, com a população que tem, a geografia que tem, não há possibilidade fora de uma complexificação da sua estrutura produtiva. Se nós aceitarmos a primarização da economia brasileira, a gente está comprometendo a população, as cidades, a educação, a profissionalização e o futuro econômico do país. Então, assim, isso é central. Eu queria só terminar, então, agradecendo a você também. Muito obrigado por ter me convidado, pelas suas palavras, e deixar esse último recado final. Valeu, Fausto. Um abraço para você. Vamos seguindo aí. Vai receber minha mensagem aí, não dorme não. E boa noite a todos que nos acompanham. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Forte abraço, Fausto. Obrigadão, viu?